Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante. Esse podcast maroto que vem sempre com um debate interessante para fazer os seus neurônios trabalharem com mais rapidez nos finais de semana. Eu sou o Pablo Magalhães, comigo aqui, Dona Bia Siqueira. Olá, gente! Como é que vocês estão? A senhora Lídia Verônica. Oi, oi! E do outro lado do rio, o senhor soviete Kleber Roberto. E aí, pessoal, já estão preparados aí para comprar o Cloroquito, o mascote da Copa América do Brasil? Você vai comprar, Pablo, para os seus sobrinhos aí, o Cloroquito? Muito obrigado, tô fora. É isso aí, estamos aqui mais uma vez para a edição especial que, vez ou outra, volta aqui para o seu feed, a Geopolítica na Latinoamérica. Mais uma vez estamos aqui para tentar compreender o que está pipocando nesse continente maravilhoso que por si só respira vida, né? A Pachamama, a Latinoamérica. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Bom, você que nos acompanha há algum tempo, caminha com a gente aqui nesse mundo maravilhoso dos podcasts, você sabe que a gente produz conteúdo aqui de graça para os seus ouvidinhos. Mas claro, né, se você se sente tocado, se seu coraçãozinho bate mais rápido quando ouve a nossa voz, você pode nos ajudar, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Se você aí curte o nosso trabalho, que não é trabalho somente nos podcasts, trabalho em várias redes de informação, não somente as redes sociais, mas o aplicativo móvel para celular, canal no YouTube, o site, enfim, toda essa gama de informação. Se você curte tudo isso, você pode ser um apoiador do Historiante. E olha que legal, porque você sendo um apoiador do Historiante, a partir aí de R$4, olha aí, 2 miojos e um kisuke de morango, a partir dessa bagatela, você pode ser um apoiador do Historiante e está sendo agraciado com uma série de privilégios que além de participar do nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo, você também vai fazer parte do sorteio mensal de livros. E temos aí uma seleção imensa, grande, de livros para ser sorteados para você, exatamente na hora que está passando a propaganda do carro do bolo. Gravação é assim mesmo, é o caos. Só falta o bolo. Se eles dessem um bolinho aí, eu até falava o nome da empresa, mas Fábrica do Bolo aí, ó, faz um jabá aí pra gente de comida que a gente passa a vocês aqui. E enquanto a gente não tem esses patrocínios aí tão gastronômicos, a gente vai pedindo aí o apoio pra vocês. Seja um apoiador Historiante e contribua aqui com o Portal Historiante nesta missão de difundir conhecimento. É isso aí, o link do Apoia-se, né, apoia.se/historiante, tá na descrição do episódio, você clica aí, vai lá, faz o seu apoio enquanto nos ouve, e aí já vai escolhendo o que é que você vai ver lá do nosso conteúdo exclusivo. Já adianto que tem muita coisa, podcast, vídeo, enfim, muitas coisas. Além de você participar, né, desse mês já do sorteio mensal de livros. Aproveita! E claro, a gente fala aqui toda semana, né, mas muitas vezes a gente nem conhece quem tá ouvindo a gente. A gente fala pra tanta gente, alguns até marcam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas a gente acaba que não conhecendo todo mundo que participa. Mas chegou a hora de a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia, né, Lídia Verônica? É verdade, vocês podem colaborar mais com a gente, né, aqui na pesquisa de opinião. Você pode encontrar o formulário lá na descrição do episódio e dar essa força aí pra gente, essas informaçõezinhas. É um tempinho tão breve seu que vai fazer muita diferença pra gente, pro nosso projeto. É isso aí, participe pra gente trocar uma ideia com você e ficar por dentro das suas preferências aqui, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, quais temas você gostaria de ver aqui, enfim. E pra gente celebrar a nossa imensa amizade com os nossos apoiadores, vamos mandar um beijinho pra eles, né, Dona Bia? É isso, gente. Hoje eu vou mandar beijo pra quem a gente nunca citou aqui antes.
para que todo mundo se sinta contemplado, abraçado. E eu vou mandar beijos para mulheres, porque representação feminina importa. Então vai ser para Juliana Duarte, Maria Valdeles, Márcia Aparecida e Suzana Cardoso. Um beijo, gente. Obrigada por participar aqui, por apoiar a gente e, por favor, mandem o feedback para dizer que estão gostando ou não dos nossos episódios, nossa temática América Latina. Um xingamento. Um elogio, sei lá, um pix. Eu sempre aceito pix, gente. Isso aí, um grande abraço pra vocês, um beijo e muito obrigado por caminhar com a gente nesse caminho tão difícil que é produzir conhecimento na internet, produzir conhecimento nas redes e colaborar com a construção de uma história pública e, na verdade, no ensino das ciências humanas de um modo geral. Agora sim, vamos para o nosso editorial. A Latinoamérica volta a ser tema dos nossos papos com notícias que fervilham entre futebol e eleições. Por aqui a Copa América vai acontecer, mas ninguém pode arriscar como. O inominável presidente brasileiro bancou a realização do evento em meio à desistência de patrocinadores e ao escândalo sexual envolvendo Rogério Caboclo, presidente da CBF. Os jogadores até ensaiaram um ato de boicote, o Tite levantou um posicionamento contrário ao evento, mas no frigir dos ovos, a seleção brasileira mostrou que Sócrates, Casagrande e companhia não possuem paralelo nos dias atuais. No Peru, eleições opõem figuras extremamente antagônicas em um pleito muito disputado. E lá, precisamos recorrer à história recente do país para compreender o que está em jogo. Os anos 2000 simbolicamente representaram uma espécie de aurora política à esquerda na Latinoamérica. Diversos governos identificados como movimentos populares chegaram ao poder por meio do voto, uma maré que acabou entre 2015 e 2018. Temos exceções, claro. Chile e Colômbia, por exemplo, parecem ter passado longe desse movimento. Na história recente desses países, inclusive, vemos um movimento de declínio de setores conservadores diante de quadros progressistas que conseguiram maior apelo popular. Mas tem também aquela exceção dentro das exceções, e esse é o caso do Peru. Nos anos 90, os peruanos levaram à presidência Alberto Fujimori. Filho de imigrantes japoneses que rumaram para a Latinoamérica antes da Segunda Guerra Mundial, ele pavimentou seu caminho ao poder mesclando uma postura de intelectual acadêmico com um populismo de direita característico. Com ele, por uma década, o país viveu um regime presidencialista de fachada, sendo Fujimori um verdadeiro ditador. Ele concluiu sua passagem política fugindo para o Japão, de onde voltaria para ser preso anos depois. Até as eleições atuais, políticos de direita e centro-esquerda se alternaram no poder, manchados por escândalos de corrupção envolvendo Odebrecht e uma espécie de lava-jato versão peruana. É nesse contexto que encontramos uma nova esquerda que defende a pauta anticorrupção e tem como candidato o professor Pedro Castillo, um político conservador de influência marxista. De outro lado, temos o Fujimorismo, representado pela filha do ex-ditador, Keiko, apoiada em setores conservadores e na grande mídia peruana. Nesse embate entre forças tão distintas, quem sairá vencedor? Bem, nesse embate aí, primeiro vamos dizer para a peleja futebolística do Brasil, eu acho que só vai ter perdedores, né? Porque eu acho que só quem vai sair ganhando é a Conmebol, porque vai evitar um prejuízo aí de mais de $500 milhão. Eu acho que é $500 milhão se fosse cancelada a Copa América. E agora tá tendo alguns prejuízos a mais, porque já tem alguns patrocinadores que estão tirando suas marcas do evento, tipo uma rede de cartões de crédito e uma cervejaria, elas já tiraram suas marcas do patrocínio da Copa América. Ou seja, eu acho que na Copa América do Brasil só teremos perdedores. E já falando do Peru, eu acho que é um momento a se pensar realmente essas questões que afligem o nosso continente, porque parece que a gente, aqui a América Latina, ainda tem aquele, digamos, traço de gostar de ditaduras, porque Keiko Fujimori, ela chegou ali a estar no segundo turno. Eu olhava as
os parciais no Twitter, e ela ficava ali coisa de 10 mil, 20 mil votos na frente, até que houve a virada de Pedro Castillo, e com essa virada ele conseguiu manter, mas não era uma diferença tão grande. Ou seja, a gente vê que ainda há aqueles traços de vamos defender o conservadorismo, a nossa sociedade contra o possível comunismo, o fantasma do comunismo, mas isso muitas vezes à custa da sua própria liberdade, porque a gente sabe muito bem de onde a Keiko vem, o berço político dela. E falando sobre vitórias ou derrotas, eu acho que aí no campo do Peru a gente vai torcer para que seja uma vitória do povo, porque há os movimentos que são contrários a isso, que podem dizer que não aceita a derrota. E a gente sabe muito bem o que aconteceu no Brasil, como aquele imbecil daquele Aécio, ele disse que não aceitava a derrota para Dilma, e a gente viu o que aconteceu. Tá violento você, hein? O imbecil. Imbecil, idiota. O imbecil coletivo. Rapidão, Lio, segura sua ideia, não esqueça. Gente, ainda bem que Kleber tá do outro lado do rio, porque eu ia jogar uma cadeira do estúdio nele hoje. Que ele falou que a América Latina gosta de ditadura. Kleber, eu vou ter que quebrar toda a sua cara. Vai, Lio, depois eu retorno. Hoje é um dia violento aqui. Né? Então, aqui, sobre essa questão de quem vai ganhar, né, no Peru. Bom, o Pedro Castillo, segundo as intenções de voto, né, era de 44%. Vai ter agora o segundo turno, não é isso? E ela tava com 40%. E aí eu fui dar uma lida aqui sobre a Keiko e tal, e sobre essa insatisfação popular, né, em relação a várias questões sociais que acontecem no Peru. As pessoas estão indo pra rua, né, pra levantar o Pelo Peru Keiko Nova, né, nova. Que seria uma manifestação contra a Keiko, né, porque eles alegam que ela vai retomar o fujimorismo no Peru. E aí essa movimentação, pelo que eu dei uma lida aqui, ela começa lá em 2009, na primeira vez que ela se candidata. Então acho que ela já tem um alto índice de rejeição lá de trás, né? Pelo menos pela classe trabalhadora ali, que agora está tentando se levantar, né, e impor seus direitos, que é exatamente isso que o Pedro, né, representa desde as manifestações lá em 2018. Então, assim, ele é um forte candidato porque ele nasce do povo, né? Ele vem do povo, ele vem dessas causas sociais, essa questão dos movimentos que já existiam na rua contra Keiko. E agora eles têm um representante ali ao lado dela. Então eu acho que ele ganha. Eu conversei com uma amiga que mora no Peru e ela disse que quem tá preocupado com a vitória do Pedro é, na verdade, a classe rica, né? Não é nem a classe média, mas aqueles empresários, especialmente os estrangeiros, temem pela vitória do Pedro. Enfim, ele vai bagunçar um pouquinho essa questão da assistência social, né, dos direitos trabalhistas, que esses empresários, né, a maioria desses estrangeiros são empresários, temem tanto, porque o Peru hoje basicamente não existe direitos trabalhistas, né? E fora o analfabetismo, que eu li que tá muito grande o analfabetismo no Peru, e 80% das pessoas analfabetas são mulheres. Então, assim, existe uma desordem social, né, assim, muito grande, e um abandono mesmo. 21% das crianças e adolescentes hoje no Peru, elas trabalham, justamente porque precisam, né, e também porque não existe essa organização trabalhista, né, e é basicamente isso que as pessoas estão na rua pedindo, né, que, enfim, a classe trabalhadora se uniu agora. Então eu acho que o Peru tem grande chance de ganhar e vamos torcer para isso, né? Porque o fujimorismo, ele é uma característica de um governo ditador, né? Então a Keiko, que é filha, né, ela reivindica essa linhagem política do pai dela. Inclusive, os irmãos, entre eles, brigam, né, pra poder tomar essa frente aí política que representa o pai deles. Mas, enfim, são outras questões que a gente pode debater mais pra frente. Mas, ao meu ver, eu acho que dessa vez o Pedro leva. Acho que a classe trabalhista tá unida lá, né, e como essas manifestações vêm lá de trás, desde a primeira vez que ela se candidatou, então acho que seja um grande indício de que ela não venha ganhar novamente, pela terceira vez, né? Eu vou falar de torcida, né, porque eu acho muito difícil dizer previsões, porque tudo na vida é muito imprevisto, né? Ah, não, claro, isso é que a gente deseja, né? A gente fica arrumando desculpa para aquilo que a gente quer. Exatamente, no meu coração, né, espero que ganhe o representante de esquerda, apesar de não ser exatamente o representante de esquerda que a gente idealiza, né, que nem tudo na vida são flores. Mas é aquela coisa, né, como diz a minha ex, que saudade da minha ex,
que é não importa quem ganhar ou quem perder, né? Todo mundo vai perder. É sobre isso. Mas a minha crítica que eu ia fazer a Kleber, né, gente? Gente, a questão é, realmente, a América Latina, a história da América Latina é uma história de ditaduras militares. Infelizmente, a nossa história ela é permeada por governos totalitários. Por muito tempo, e que foi de domínio, e que foi de imposição de força, e que inclusive imposição de ideologias estrangeiras colonialistas. É verdade, isso tudo é verdade. Mas isso não quer dizer que os latino-americanos estão satisfeitos com esse sistema político. Na verdade, existe todo um controle de mídia, um controle de opinião de massa, formação de opinião de massa, que leva a gente, os latinos, a acreditar que um governo totalitário, forte, enfim, é sinal de força. E muitas vezes não é, porque esse governo forte, por vezes, é contra o povo e não contra as forças que estão contra o povo. E existe, então, essa dificuldade, né, da gente compreender. É tudo muito complexo. Eu acho que eu tô começando a devagar demais. Mas vamos lá. Espero de verdade que quem ganhe seja o Pedro, apesar da questão ali de que existem críticas da esquerda a respeito da posição dele sobre as desigualdades de gênero, que Lídia acabou de trazer aqui pra gente, sobre as mulheres não estarem inseridas, né, no sistema educacional e tal. E pra ele isso não é uma pauta urgente. Eu, enquanto mulher de esquerda, preciso dizer que ele também tá equivocado, etc, etc. Mesmo assim, ele é um representante do povo. Então, assim, entre um representante do povo e uma mulher ditadora, eu vou ter que ficar com o representante do povo hoje. Desculpa. É como eu disse, a gente tem que escolher o que tem, né? E a representatividade... É importante a gente falar sobre isso também, né, Pablo? De que não é só porque é uma mulher concorrendo à eleição que a desigualdade de gênero vai acabar se ela ganhar. Uma mulher ditadora continua sendo ditadora. Não importa o gênero dela, não importa o gênero da pessoa que está sendo ditadora e que está tendo uma posição imperialista, né, gente? Ela continua sendo mulher. A gente tem um caso muito, muito, muito forte aqui no Brasil, né, que a gente pode usar como exemplo, que é o da Damares, né? Uhum. Ela não representa nem mulher, nem criança, nem indígena, nem ser humano. E ela é o quê? Ela é do Ministério da Mulher, né? E dos Direitos Humanos. Dos Direitos Humanos. Ai, meu Deus. E também tem aquele caso famoso que foi o golpe militar na Bolívia em 2019, não foi, Pablo? Que foi uma mulher também que fez um golpe. Então, assim, as mulheres, elas são aptas, sim, a fazer merda. Mas a gente não precisa apoiar isso. Inclusive, ela era super radical, né? Sim, extrema-direita. Extremíssima, né? E eles levaram as pessoas à rua de uma forma muito violenta, né? Foi terrível, e eles arrastaram aí a minoria como... Foi um massacre das minorias, né? Durante a galgada do golpe dela. Outra coisa que tá rolando no Peru é essa não aceitação da derrota, né? Que parece que é uma postura da direita constante. Teve no Brasil, teve nos Estados Unidos, todo lugar que a direita perde, eles falam que tá errado. Mas o caso do Peru tem que ser visto de uma forma diferente, viu? Por exemplo, o que tá acontecendo no Peru hoje é uma coisa que aconteceu no Brasil no início dos anos 90. Por quê? A nossa ditadura ela acabou em 85. A ditadura do Peru acabou nos anos 2000. Fujimori foi ditador até 2000. A direita lá, ela é menos madura do que a direita aqui do Brasil. Nós precisamos entender o Peru no contexto do Peru, que é um contexto, é como se a gente estivesse no Brasil do início dos anos 90. A Keiko representa uma tradição ditatorial que acabou nos anos 2000, que começou nos anos 90. O Fujimori chegou ao poder num discurso muito parecido com o discurso hoje, mas com uma pegada muito ligada ao final dos anos 80, com os países latino-americanos sofrendo com uma alta taxa de inflação. No Peru era isso que estava acontecendo, era uma taxa de inflação acima dos 700% e a população vivia numa miséria terrível. O Fujimori chegou com um discurso completamente diferente. Ele não era político, ele era um intelectual, acadêmico, ele já tinha uma vasta experiência em estudos e aí ele resolveu partir para as eleições. Ele se mostrou sendo um político populista, ele queria mostrar que ele fazia parte do povo, ele queria mostrar que ele era parte do povo. E para isso ele usou diversos estilos ligados a... Sabe aquela direitona que vai comer pastel na época de eleições? Todos do PSDB. Isso, lá em São Paulo. Dória fez isso, o Alckmin fez Todos, isso. Sim, tinha um Twitter, né, de políticos comendo pastel na feira. José Serra. Fujimori, ele subia num trator e desfilava pelo centro da cidade, num trator
trator, dizendo que ele era, tô aqui ligado ao povo do campo Uma e tal. vibe meio Vargas, talvez. Troca o trator por uma moto. E ele acabou sendo eleito. O governo dele, de certo modo, realmente fez com que a economia voltasse para os trilhos. Mas isso foi feito tendo de lado uma coisa que ele fez, a postura ditatorial dele. Ele deu em 93 um autogolpe. Esse autogolpe dissolveu a Constituinte, fez uma nova Constituinte, dando para ele mais poderes, e ele governava com os militares. Então ele instituiu uma ditadura, um governo totalitário, autoritário, e ele fez diversas atrocidades, coisas que até os brasileiros, os reacionários brasileiros teriam inveja. Por exemplo, ele ordenou, eu posso dizer que é uma castração, porque é uma coisa tão animalesca que ele transformou as mulheres em animais. O termo não é castrar, é esterilizar. Ele mandou esterilizar 236 mil mulheres sem elas saberem, Meu Deus. como controle de natalidade para reduzir a pobreza no Peru. Foi uma das coisas que ele fez. Fora os esquadrões da morte que ele gerenciava, fora torturas que aconteceram no Peru, foram várias atitudes ditatoriais. Mas claro, quem é que vai questioná-lo? Ninguém. Ele mandava no Peru. Ele mandou no Peru durante muitos e muitos e muitos anos. Dentro da própria família dele, teve um caso de denúncia, porque a mulher dele foi denunciar ele, a Suzana Higuchi. Ela tentou denunciar e disse que ele, enfim, fazia torturas e torturava ela também. Só que ela acabou que não teve tanto apoio do período. A própria família Fujimori, ela é rachada. Você vai ter de um lado O irmão mais novo. o irmão mais novo dela, esqueci o nome dele, é com K também, Kisuke. É o Kenji. Kenji. De um lado você vai ter o Kenji, do outro lado você vai ter a Keiko. Mas os dois reivindicam para si a tradição fujimorista. Ambos querem ser os sucessores do Alberto Fujimori. E ninguém ficou do lado da mãe. Sabe o que foi mais estranho? Quando a mãe foi retirada, Keiko foi eleita, entre aspas, a primeira dama do Peru. Que nojo, né? Ela aparecia ao lado do pai. Muito bonita e tal, sei o quê. Gente. Acredito eu, e aí é uma coisa muito pessoal mesmo, não é questão baseada em estudo não. Acredito eu que o Fujimori já estava desenhando colocar Keiko como sua sucessora desde esse período. Sim. Ele já via nela um potencial, uma moça bonita, com uma projeção, inteligente, bem formada. Vou fazer ela pra ser... Pois é. Dá pra esperar a mãe, pô. A Keiko, quando alguém diz, pô, a esquerda tá torcendo contra uma mulher, a gente precisa colocar ela dentro desse contexto. A Keiko, ela é a sucessora virtual de um cara que fez todas essas atrocidades no Peru. E ela representa a continuidade disso. Mas sabe o que é mais louco? É o Fujimorismo. Fujimori, ele não, quando ele deu o golpe, ele fez um autogolpe, se instituiu no poder, continuou tendo eleição no Peru. E ele ganhou todas. Entendi. Eu entendi onde você quis chegar, entendi. De certo modo, eu vou concordar com o Kleber nesse sentido. Por quê? Claro, a culpa não é do povo. Porém, a população latino-americana, ela durante muitos anos, ela sentiu essa carência de ter alguém que a representasse. Isso é uma sensação legítima. É legítimo. Pô, eu quero alguém pra me defender. Eu quero que alguém lute por mim. Não aguento forte, mais, né? Aí o que acontece? Um político como Fujimori entende esse processo e se aproveita desse processo pra se colocar. Vocês podem pesquisar, e quem tá ouvindo a gente, por favor, abra aí o Google agora, abra aí o navegador e veja. Coloque Fujimori, eleições, ou então Fujimori, campanhas. Você vai ver Fujimori vestido com trajes típicos andinos, no meio da população, com um chapeuzinho típico, né, da população, da população trabalhadora de campo. Você vai ter o Fujimori lá, né? E o que é mais interessante, Fujimori, ele, claro, filho de imigrantes, os pais dele vieram para o Peru, junto com a colônia japonesa, tem uma colônia japonesa, inclusive, muito forte no Peru. Eles vieram antes da Segunda Guerra Mundial, né, pensando em fazer capital aqui e voltar para o Japão, e o Fujimori nasce no Peru. Fujimori não tem cara nenhuma, porque os pais deles, os dois são japoneses. E lá, inclusive, rola essa coisa de casamentos endogâmicos, eles não casam com pessoas de fora da comunidade japonesa, é japonês com japonês. Fujimori casou com uma moça peruano-japonesa também. Então a família dele é toda assim, os traços são orientais. Então Fujimori sequer tem a cara do Peru, mas as pessoas se identificaram com ele, eles criaram uma aproximação muito mais forte do que com os brancos,
Porque a gente precisa lembrar que quando Fujimori é eleito, existe uma tradição longa de alternância de governos democráticos e governos militares, todos eles comandados por brancos. Inclusive, quem disputa com Fujimori na primeira vez é Mário Vargas Llosa. Inclusive, Mário Vargas Llosa, ele tá apoiando a Fujimori. Ele era um político progressista, tipo os enfim, coelhos, assim. né? Eles criam o próprio inimigo. Na verdade, Mário Vargas Llosa lembra muito Fernando Henrique. Ele é um intelectual da burguesia, que durante muito tempo foi ligado aos setores populares, mas que em determinado momento ele resolveu mostrar quem ele era e tá apoiando a Keiko. Ele apoia a Keiko Fujimori. Ele tá desse lado. Acaba por defender mesmo o interesse do mercado, né? O interesse mercadológico. A gente vai ter toda uma conjuntura que vai levar o Fujimori ao poder. Uma conjuntura de alternância de governos democráticos e militares, uma inflação altíssima, uma pobreza enorme, Fujimori no poder. O PIB peruano durante muito tempo foi muito alto, muito alto. Né? E, inclusive agora crescimento a mais de 5% enquanto tá todo mundo de recesso. Mas mas você vai olhar a desigualdade social, esse PIB só cresce para as classes altas. A desigualdade social é absurda no Peru. Absurda, com pessoas vivendo na rua sem ter o que comer e mendigando. Então essa é a realidade que a gente tem. A gente tem essa questão. E a Keiko é uma representação do Fujimorismo, ela é a continuação do Fujimorismo, por mais que ela seja mulher. E aí a gente entra nessa questão de gênero em torno dessa coisa, inclusive lembrando que recentemente teve o caso do presidente da CBF, com o caso escândalo... sim, de assédio, o Caboclo, né? Ele foi afastado por conta desse assédio com a secretária dele, né? Eu acho que é muito comum, né? O Rogério Caboclo, que tem a denúncia dessa funcionária de que ele praticava abusos e assédios sexuais contra ela. E saiu até mesmo as próprias gravações dela. E ele fazendo insinuações que, se fôssemos um país sério, ele já estava sofrendo um processo pesado e estava sofrendo outras sanções, além somente dessa suspensão aí, que é a suspensão da CBF, digamos, só de fachada. Porque todo mundo sabe que a CBF, os últimos presidentes da CBF, todos eles têm confusão. Um deles não pode viajar porque se sair do Brasil a Interpol prende. O outro estava preso em Nova York. E um terceiro quase foi preso também. O João Avelange, ele teve também confusões que a Interpol ia cair em cima dele, mas ele não sofreu sanções porque ele morreu. O João Avelange, que era da FIFA. Mas a CBF mesmo é uma demonstração de que ali é um antro extremamente sujo do nosso futebol. E essa Copa América no Brasil é um desastre para a imagem do país. É tanto que a gente vê que os patrocinadores, muitos deles estão tirando as marcas do patrocínio do evento, porque sabem que o Brasil não tem condições de ter um evento com uma pandemia matando 2.000 pessoas por dia. Outros vão continuar patrocinando, mas pediram para não ter o nome nem vinculado em propagandas da TV e nem mesmo no estádio. E essa situação do Brasil é algo que é alarmante, porque a gente vê a mesma, digamos, ideia que ocorreu no Peru. Um líder que aparece dizendo que vai resolver os problemas populares, é aquele que agora só anda de moto, vai ter, parece que outra gado passeata de moto, de novo ele vai fazer isso aí, vai dando todo aquele ar populista de usar camisas de futebol, de times de futebol, tudo isso lembra bastante essa ideia aí do Fujimori, de alguém que anda com aquelas roupas tradicionais peruanas, tal, anda em cima do trator no meio da rua. Esse, quando o Pablo falou que ele anda em cima do trator, foi o que eu lembrei quando eu tava pesquisando para o podcast, foi uma das primeiras imagens que aparece, ele andando em trator, ele andando em carroça, tal. É a mesma coisa do Bolsonaro aqui. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Ele não tá nem aí para o povo, ele quer manter o poder. Mas para manter o poder, ele tem que manter um ar populista. E é só, encerrando esse trechozinho, essa Copa América é nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça para os escândalos com o Salles
sobre o desmatamento da Amazônia, a pandemia, a negligência dele com relação à pandemia, e aí principalmente ele vendo todas as outras pesquisas eleitorais dando Lula na frente dele. Tudo isso aí vai ser uma cortina de fumaça para ele. Pois é, e aí eu queria fazer uma provocação aqui para as nossas duas arretadas que estão aqui na bancada. É o seguinte, talvez a candidata de vocês no Peru não fosse, o candidato não fosse Pedro Castilho, o candidato fosse, na verdade a candidata fosse a Verônica Mendonça. Ela é a líder da esquerda no Peru, inclusive com uma série de pautas feministas, pautas progressistas. Ela seria a candidata, mas ela acabou não indo para o segundo turno e declarou apoio ao Pedro Castilho. Pedro Castilho é um conservador de esquerda. Parece uma coisa paradoxal, mas não é. Uhum. Ele é um conservador de esquerda. Ele faz parte de uma esquerda que acredita no movimento trabalhista popular. Centro, né? Não, é a esquerda, só que a esquerda mais tradicionalista. É isso, é de esquerda em economia, mas em tradições nem tanto. É uma esquerda que acredita, primeiramente, na luta trabalhista popular. Pautas de gênero, sexualidade, raça, é outra questão. São secundárias. Isso. Mas o que eu quero fazer, a provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: a gente tá vendo esse panorama, né? Mais uma vez, um político viável de esquerda, viável para ser eleito, é um político que não está ligado a essas questões. Até que ponto, né, a atuação política desses grupos de esquerda, especificamente no Peru, vamos tratar sobre o Peru. Até que ponto esse tipo de atuação pode não representar um progressismo necessariamente, e sim um retrocesso muitas vezes. Porque já aconteceu de candidatos de esquerda, quando chegarem ao poder, abraçarem as pautas tradicionalistas e conservadoras e acabou as lutas das esquerdas. Como é que vocês veem isso na América Latina? É uma problemática mesmo. Não dá pra gente dizer que isso não vai acontecer, porque já aconteceu, inclusive já aconteceu no Brasil também, não vamos ignorar. O aparelhamento do Estado, né? A gente usar o Estado para que a gente mantenha o status quo. Então não existe, de fato, uma transformação na vida das minorias que já são marginalizadas historicamente, né? Que já são desiguais historicamente falando. Então não dá para fingir que vamos aqui que vai dar certo. Eu acho que é um contexto de vamos numa fascista ou vamos num cara normal? Vamos num cara normal, mas aí sem ignorar que é um cara normal que ignora pautas urgentes, que são questões de gênero, questões de desigualdade social, e aquela coisa. Uma coisa que a gente precisa botar em mente é que não existe um salvador da pátria. Esse é o que os meninos estavam falando agora há pouco. Que muitas vezes surge uma figura que se diz o salvador da pátria, a pessoa que vai resolver todos os problemas de um país, e ele vai se tornar um herói, uma figura heróica e tal. Isso não existe. Política é feita todos os dias, então, não importa quem ganhar, vai ter que ter uma cobrança dos movimentos sociais para que efetivem políticas públicas para assistir essas minorias, né? Mesmo que Verônica ganhasse, isso também não garantiria que todas as pautas progressistas de esquerda e todas as justiças sociais fossem efetivadas. Porque não dá para você botar na mão de uma pessoa só a responsabilidade da solução de todos os problemas sociais. Então é aquela coisa, a gente vai ter que escolher nesse contexto aí. Para mim é muito parecido com todas as eleições. A democracia às vezes é complicada, né? Só tem duas opções. Então, entre um fascista e uma pessoa normal, é uma pessoa normal. Acho que eu falei a mesma coisa. Fui dar uma lidinha aqui sobre alguns discursos dele, né? Ele é um professor, né, da área rural. Ele tem uma origem humilde. Eu não sabia, né, vocês estão falando aí que ele é um pouco mais conservador e tal. E aí eu vejo um pouquinho... Vi assim, né, essa questão do Ciro, né, ele é um centro-esquerda, assim, que conversa bastante com a direita, né. Dentro da política peruana, ele é esquerda, ele é marxista. Uhum. Só que ele, pelo viés dele ser tradicional, são pautas tradicionais do marxismo. Sim, eu entendi. Classe trabalhadora. Ele não vê as outras... Todos são trabalhadores. A luta primeira é o quê? Trabalhador. O resto vem depois. É porque a questão de esquerda é uma questão puramente econômica. Sim. A questão dele econômica é de esquerda, ponto, acabou. As outras questões vieram surgindo depois. Questões de sexualidade, raça, gênero, desigualdade social, essas coisas vieram surgindo depois. Aí foram meio que sendo agregadas à esquerda. Tanto que existe, um monte de políticos de esquerda que se alinham em diferentes aspectos. Eu acho que é isso, né, Pablo? Né, porque pelo que eu li aqui de alguns discursos dele, talvez ele, talvez até pra ganhar, né, público, ele falou primeiramente que ia
acabar com o sistema previdenciário. Aí ele voltou atrás, não, vamos só modificar aqui. Então, assim, o que ele batia de frente, agora ele tá começando a ser um pouquinho mais flexível, sabe? Então, eu acho que realmente corre esse risco dele flertar com as outras bandeiras para poder ganhar espaço ou ter mais público, né? Se fortificar, né? Ali no governo dele. E tem essa questão, né? Da pauta que vocês trouxeram aí, realmente é pra se pensar, né? Sobre não ter essa prioridade, né? Com as outras pautas da esquerda, que no caso seriam secundárias para ele, ou talvez nem isso. O cenário político peruano é tão característico que, por exemplo, a luta contra a corrupção. Quando alguém fala sobre isso aqui no Brasil, geralmente são partidos de direita. Vamos, Lava Jato, vamos atrás dos corruptos. A corrupção Os corruptos precisa... sempre A corrupção é o único problema do país. Isso. É que Narciso acha estranho, né? Tudo que não é espelho. Aí, o que acontece no Peru é justamente o contrário. A pauta de luta contra a corrupção é dos partidos de esquerda. A parte de direita lá não defende essa coisa. Até porque os principais nomes da direita peruana estão todos envolvidos com a corrupção. E aí você pega o caso da Odebrecht. Sistematicamente, todos os ex-presidentes pós-Fujimori estão relacionados com casos de corrupção ligados ao Odebrecht. Todos eles. Né? E aí, a pauta da esquerda, que inclusive é uma esquerda nova, é uma esquerda recente lá. Os partidos de esquerda, eles estão se organizando e estão tendo voz agora. Para você ter uma ideia, não teve um candidato de esquerda que conseguisse se eleger presidente. Você vai ter aí candidatos de centro-esquerda, partidos aí intelectualizados, mais ligados a uma parte da burguesia peruana que vai chegar ao poder sim. Mas movimentos populares conseguirem fazer um candidato no Peru é a primeira vez. E aí você vai ter o Castilho, o Pedro Castilho, o símbolo dele é um lápis. Ele é professor, né? O símbolo dele é um lápis. É uma coisa tão... Se fosse feito se tivesse sido feito por um marqueteiro, seria o grande case de sucesso do marketing no Peru. Por quê? Um lápis, todo mundo tem um lápis em casa. Então, quando tem movimentação, manifesto, vai o pessoal com os lapisinhos e levantam os lápis, ou então aparecem em vídeos de apoio com um lápis na mão. Que é inclusive uma simbologia do professor, né? O que é um lápis, se não um instrumento para você escrever, para você aprender, né? Se expressar. Então, se tivesse sido feito por uma equipe de marketing, seria o case de sucesso de marketing no Peru, né? Sendo quem é o Pedro Castillo e representando quem ele representa, me parece que possivelmente pode ser um caminho viável para o Peru. Porém, a gente sabe que o negócio não está assim tão simples dessas eleições chegarem ao final, né? A questão eleitoral lá está havendo mobilizações populares para o vencedor ele consiga assumir, porque está tendo essa discussão muito intensa de que o perdedor, por causa dessa margem, que é uma margem mínima, uma margem bem pequena, como eu disse mesmo, a gente olhava nas parciais que saíam, era coisa mínima, assim, de alguns poucos milhares de votos de diferença. E o derrotado, ele vinha a dizer, não aceito porque a diferença foi pequena, algo que ocorreu no Brasil, e aí fica aquela situação de que fica um vencedor que não é, digamos, legítimo. Algo que é normal em todas as democracias. O derrotado dizer, eu aceito a derrota, a eleição foi um pleito correto, não houve corrupção. Somente em casos de que algum político pode botar um pi, viu, Pablo, na edição, algum político tabacudo da merda que pega e diz, não vou aceitar isso aí não, que isso aí é corrupção. A pessoa que tá... É que teve desvio. Claro, a primeira pessoa que tá nos ouvindo dificilmente sabe o que é tabacudo, tá? Eu acho que é uma coisa sim, mais que aqui temos ouvintes região. No Nordeste. Tem mega a pessoa, mas aí, o ouvinte de São Paulo. São Paulo tá cheio de nordestino, então já faz parte da gíria. Já faz parte da gíria paulistana. Só é você ver quem aqui no Brasil disse que não aceitava a derrota eleitoral. Quem é o político que já está dizendo que se não tiver voto impresso não vai aceitar, porque sem voto impresso vai ter corrupção na eleição. Quem nos Estados Unidos não aceitou, não disse que
aceitava a derrota de Biden. O Biden realmente venceu porque o processo foi correto. Ficou dizendo até o último momento que tinha roubo. Aí você vê os políticos quais são. E só lembrando, no caso também do Peru, teve um presidente também desse caso aí da Odebrecht, dessas acusações de propinas, que foi o presidente Alan Garcia, né? Que foi esse presidente peruano que ele cometeu suicídio pouco antes de receber o mandato de prisão preventiva, que tinha sido expedido pela justiça peruana. E aí pouco antes de receber esse mandado, ele atirou contra a própria cabeça. E ele foi presidente do Peru a primeira vez entre 85 e 90 e a segunda vez entre 2006 e 2011. E era do Partido Aprista peruano, de centro-esquerda. Eu tô pegando essas notícias até aqui da Veja. Isso, ele era de centro-esquerda. Envolvido com o caso da Odebrecht. Na verdade, todos eles, por exemplo, o Pedro Pablo Kuczynski, que foi o cara, que inclusive lá é conhecido, gente, pelo apelido de PPK. O tanto de trocadilho infeliz que tem nesse caso, né, gente? O apelido dele é PPK. E é oficial. Ele gosta de ser chamado assim. Mas, enfim. O Kuczynski, ele concedeu ao Fujimori um indulto. Fujimori estava preso, doente pra caramba, né? E aí, o Kuczynski, há 5 anos atrás, não me engano, foi 2017 isso, ele concedeu indulto ao ao Fujimori, troquei o nome do diabo, né? Ele concedeu indulto a Fujimori, que estava doente na prisão, o indulto de ele ficar livre, né? Que foi revogado, enfim. Inclusive teve muita pressão popular para que esse indulto fosse revogado, porque você tirava da prisão um maluco que estava, claro, no final da vida, né, mas que merecia estar preso. E aí o que é que acontece? Kuczynski, ele tomou essa decisão dias depois de escândalos de corrupção terem sido denunciados envolvendo o nome dele. Aí o que foi que ele fez? Ele é acusado até hoje de fazer isso. Ele se aliou ao filho do Pinochet. Meu Deus do céu, lá vou eu chamar o Fujimori de Pinochet de novo. Me lembrei o nome dele, do menino? Kisuke. Eu só lembro de Kisuke. Como é que é o nome do filho? Kenji, não? Kenji. O Kuczynski se aliou ao Kenji e o Kenji era deputado, né? Se aliou ao Kenji. O Kenji, em troca do indulto ao pai, juntou mais 10 deputados aliados a ele e votou contra a investigação do presidente. E aí o presidente não teve investigação, não sofreu impeachment e permaneceu lá no poder. E em troca desse serviço que o filho do Fujimori fez, o Kuczynski deu o indulto para o Fujimori. Então você vê aí que na verdade estão todos ali envolvidos nesse processo. E aí esse movimento popular que está propondo, né, um presidente que é o Pedro Castillo, ligado à esquerda, ligado aos movimentos populares, ligado à educação, ele está vendo nesse momento um momento extremamente propício para fazer com que o Peru dê uma guinada ao progressismo e às pautas das minorias, né? Então tem muita coisa em jogo, tem muita coisa envolvida. O Fujimori construiu a sua carreira com o combate ao terrorismo, né? Ele combateu o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era uma facção foi criada por um professor de filosofia, né, do Peru, com influências maoístas e de combate de guerrilha, né, contra o Fujimori. E aí Fujimori conseguiu empreender aí, junto com os milicos, né, uma repressão que levou à prisão de vários deles. Inclusive o líder do Sendero Luminoso, repare como o cara era sádico, gente. O Fujimori pegou o cara, colocou ele dentro de uma cela como se fosse uma jaula de gorila, sabe? Colocou um pano em cima e chamou toda a imprensa pra ir pra lá. Quando a imprensa chegou e montou a bancada, eles puxaram o pano e mostraram o líder do Sendero Luminoso lá dentro. Como se fosse um gorila. Numa exposição de zoológico. E ele começou a gritar e tal, e ele lá. Fujimori, ele é acusado de fazer diversos crimes contra os direitos humanos. Ele está preso por crimes crimes humanos. Contra os direitos humanos, né? Violações aos direitos humanos. Isso, perdão. De torturas a perseguições a coisas como essa, gente, de colocar um cara como se ele fosse um gorila, como se ele fosse um animal numa jaula
em exposição para a grande mídia internacional, sabe? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa coisa do Sendeiro Luminoso, viu, Cléber? Porque a gente pode fazer até um minipédio falando um pouco sobre essa coisa do Sendeiro Luminoso e esses movimentos guerrilheiros dos anos 80, 90 na América Latina. Até porque a atuação do Sendeiro Luminoso nem eu concordo. Talvez vocês aí que são comunistas... não sei qual é a vertente de vocês, talvez vocês curtam, mas eu não curto. O Kendi alega que a Keiko não quer que o país seja liberto, né? Ele se manifesta, sempre que ela se candidata, ele se manifesta, né, contra. Primeiro porque ele também, né, tem interesse político, mas ele alega que ela não tem interesse que o pai dele seja liberto, né? Porque aí ela também perde força, né? Sei lá, né? Vai que tem um problema familiar por trás aí... É uma família que você não pode botar a mão no fogo por ninguém, porque é como se fosse aquelas famílias mafiosas, sabe? Quem é que vai herdar o clã? Keiko ou Kisuke? Ou Kenji? Quem vai herdar o clã? Quem vai ser o novo, né, padrinho? Nos próximos episódios de Peru. Mas é por essa questão. Então, tá todo mundo ali com o rabo preso. Todo mundo ali com o rabo preso e o Pedro Castilho aparece como uma alternativa a esse momento tão complicado. A tal da Lava Jato peruana, ela, se não me engano, ela continua. Os caras ainda estão sendo investigados lá. Mas não sei se o Cléber tem informação sobre isso. Acho que ainda tá continuando a Lava Jato lá. Eu queria que tivesse uma Lava Jato aqui no Brasil... só que assim, uma Lava Jato uma Lava Jato assim pra contratar pessoas, né? Porque o desemprego tá tão alto assim, tipo, Lava Jato, trocar óleo de carro, trocar pneu, porque a Lava Jato mesmo que tivemos aqui foi meio desastrosa. Uma Lava Jato pra lavar carros a jato, pra contratar gente, né? Todo mundo carteira assinada ali e tal. Que a outra Lava Jato, gente, né? Tem uma que história muito engraçada. Uma vez a gente tava conversando, não vou contar o contexto, não importa, mas uma vez a gente tava conversando e a gente falando, que contexto? Bolsonaro Qual contexto é esse, Bia? Isso é um absurdo, não sei o quê. Eu quero saber agora. Depois eu conto no privado, porque não posso expor. Aí, enfim, que não sei o quê, que Bolsonaro apoiou a Lava Jato, isso é um absurdo, e a pessoa, cara, mas tem que apoiar, você imagina se não tivesse nenhum Lava Jato no Brasil? E a gente ficou assim, cara, a gente tá falando da Lava Jato, ele, não, a Lava Jato, o que lava o carro, e a gente, não, a Lava Jato, a operação da polícia. Sim, essa pessoa vive aonde? Pois é, menina. Isso aí tá certo mesmo, Lava Jato, contratar pessoas, trocar óleo, lavar o carro, polir rodão, isso aí contrata muita gente, dá muitos empregos. Né? Agora uma coisa que eu tenho... gente, agora... Fale. Só aqui, essa coisinha aqui, rapidinho, sobre... que a gente fica aqui antenado tal, com tudo isso, que... vi agora, né, a notícia aqui, nas várias abas que a gente abre para fazer aqui o podcast, que os Estados Unidos, né, anunciaram as 500 milhões de doses de vacinas, né, de doação. Aquelas 500 milhões de doses tal, da iniciativa Gavi, Covax, aí nenhuma vem pro Brasil. Que beleza. O Brasil não tá na lista. Mas eu quero defender, não sei quem, mas existe uma justificativa, porque tipo, eles fizeram uma triagem, filtraram países que não têm condição de comprar. E no caso o Brasil tem, ele só não comprou. É exatamente isso que eu ia falar. Brasil o Brasil não só tem condições de comprar, como tem desconto aí, gente. Tem promo. Teve um monte de tem coisa. Voucher. Não foi como se o Brasil não tivesse recurso financeiro para adquirir as vacinas. Foi realmente uma questão de um genocida tentando matar todo mundo. A blogueirinha ganhou até press kit e comunista. Deu pros pré, né? Então... Biden é comunista, ele é vermelho, ele tirou Trump, ele é comunista. O que eu queria provocar vocês era no seguinte aspecto, pra gente encerrar esse bloco. A gente tem o Peru, com a possibilidade do Pedro Castillo ser eleito, né, ligado aí aos movimentos populares. A gente tem um Chile que já foi tema de debate aqui, que está numa nova constituinte e que colocou boa parte de políticos ligados a setores progressistas, né, enterrando aí um conservadorismo que durante muito tempo foi muito forte, né, no
país. A gente tem uma Colômbia que está convulsionada e, enfim, dentro de um contexto social muito adverso, mas que também está mostrando que as ruas estão pedindo para que coisas sejam feitas e ações sejam tomadas diante da pandemia, porque eles querem emprego, eles querem comida, eles querem dinheiro para poder sobreviver. Como é que vocês enxergam a América Latina nesse contexto? E como é que isso pode, por exemplo, influenciar o Brasil? Eu acho que é aquela virada, né, que a gente está sempre comentando, que é novamente uma volta para os ideais populares na América Latina. Porque a gente sabe que essa ideia de implantação de um ideal neoliberal em uma parte de um continente, viu, gente, que a América Latina não é um continente, a gente fica no continente americano, na América. Não vem alguém dizer, americana é só quem nasce ali no norte depois do norte do México. Não, americana é quem nasce nesse continente aqui, que vai da Patagônia à Groenlândia. Enfim, mas continuando aí, a situação aqui de implantação de um ideal neoliberal em países que há problemas sociais tão graves, problemas de ordem até mesmo democrática, a gente está vendo o Chile está convocando uma Assembleia Constituinte para tirar uma Constituição que foi feita no tempo da ditadura, ou seja, toda essa construção que ainda está sendo feita na América Latina e se implantar ideais neoliberais, isso aí vai levar a desastres econômicos, desastres sociais. A gente ainda tem que resolver os nossos problemas para depois pensar em algo que seja, digamos, mais voltado para uma economia liberal. Que não existe, viu, gente, a economia liberal não vem alguém dizer, Estados Unidos é liberal, lá eles é liberal, a única coisa que Estados Unidos libera é bomba para os outros, mas veja só, lá eles têm leis protecionistas, só é lembrar leis protecionistas com relação ao alumínio e metal. Lá em 2019, na hora que o Brasil começou a exportar muito, eles disseram, opa, segura aí, vamos defender a nossa indústria local. Eles têm leis protecionistas. Ou seja, não adianta ter essa ideia de vamos ser liberal, tem que liberar tudo na economia. Não existe isso. Isso só vai levar a derrocada dos países mais frágeis, como os países da América Latina, que têm democracias que são recentes, democracias que ainda estão se solidificando, a exemplo do Brasil, Peru, Chile. E essa volta a essas políticas de esquerda são nada mais nada menos do que as pessoas revoltadas com esse descaso que existe nesse mundo aí neoliberal que só quer a cabeça e a uberização dos trabalhadores. Eu sempre trago aqui em alguns podcasts nossos sobre a guinada à esquerda, né? Esse movimento histórico, inclusive vocês aí podem falar melhor sobre isso, a onda rosa, né? Que seria o pós-neoliberalismo no Brasil, não, perdão, o pós-neoliberalismo na América Latina, que começa aí nos anos 90, né? Após essas ditaduras, essa galgada da esquerda, né, para o poder, que vem refletindo, né? Eu acho que é um movimento novamente cíclico, né, na nossa história da América Latina, que é essa guinada à esquerda, e eu acho que a gente está passando novamente por essa guinada, que é essa onda rosa, em que a esquerda começa a retornar ao poder, né, ou está ali em disputa, né, com o poder político, contra o totalitarismo, né, desses governos que marcam, né, a nossa história da América Latina, marcam a nossa história na América Latina, com grande devastação econômica e social, enfim. Eu acho que a gente está vivendo a segunda fase, né, da guinada à esquerda, da onda rosa. Eu acho que a gente pode falar em fase mesmo, porque o conceito de... Quando você fala de... Poderia ser uma história cíclica, né, nesse caso. A gente tem aquele nosso ouvinte historiador que vai pegar no nosso pé, porque a história não é cíclica. Perdão. Ela só se repete, ela só pode acontecer primeira vez como tragédia, segunda vez como farsa. Ok. Então, nesse caso, a gente pode falar sobre fases, sobre ondas. A gente teve uma primeira onda, a gente pode ter uma segunda onda. onda. Da onda rosa. Sim.
que é a guinada à esquerda. Vamos torcer, né? Que a gente consiga se manter um pouquinho mais tempo aí no poder e na governança, né, dos países Latino-América, para que a gente consiga estabilizar um pouquinho, né, essas lutas sociais na nossa América Latina. Eu não tenho fé nenhuma no mundo. Desculpa, gente. Perdão. Mas assim, eu não acredito que vai ter outra tendência de esquerda como aconteceu anteriormente. Não agora. Por enquanto, não. Eu acho que, né, eu tô dizendo por enquanto nesse contexto de eleição de 2020 a 2022, nesse período agora, sabe? Acredito que vai ter uma leve tendência à esquerda em algumas regiões. Mas não vai ser como aconteceu uns anos atrás, né, em tempo de governo Lula, que teve vários governos de esquerda pelo mundo e tal, ou de tendências de esquerda. Eu acho que nesse momento exato a gente ainda tem chão pela frente até voltarmos a ter outra onda, vou chamar de onda, né, outra onda de governos esquerdistas. Por enquanto eu tô um pouco sem fé, porque a onda conservadora, ela ainda, eu vejo que ela ainda não terminou. Ela ainda tem uma grande força, inclusive no Brasil. Não dá pra gente falar que o bolsonarismo de fato acabou no Brasil, porque ele é muito forte ainda, muito grande. Talvez o bolsonarismo sem Bolsonaro, porque acredito que o personagem Bolsonaro vai se desgastar, como ele já tá está um pouco se desgastando. falido, né? Mas o sentimento bolsonarismo, que pode ter até outro nome, né, ele vai permanecer, ele ainda é muito forte. E ainda tem a questão do antipetismo, isso no contexto brasileiro, né? Sim, tem um antipetismo ainda que... O antipetismo não é só sobre PT, é sobre anti-esquerda, anti tudo que o PT representa e que foi desgastado por essa onda. Mas eu também diria que é um antipetismo especificamente, sabe por quê? Porque tem muito conservador que olha pro Boulos e diz, esse cara é bom. Sim. Sem entender que o Boulos é uma continuação da tradição que o Lula lançou nos anos 70. O Boulos é um intelectual ligado às classes trabalhadoras. Eu ia falar que é um filhotinho do PT, mas acho que vão me xingar. Mas é porque o pessoal o pessoal nasceu do PT. É uma dissidência, né? Sim, e o Boulos é uma tendência do Lula. É influência do Lula. Veio do MST, veio desse movimento de esquerda e tal, dos sindicatos, enfim. Mas eu acredito que, por enquanto, gente, desculpa ser tão negativa, mas eu acho que a esquerda ainda não vai ser muito vitoriosa, não. Talvez mais pra frente, se Deus quiser. Bia Siqueira, mulher de pouca fé. Eu sou... eu tô... Tá difícil. Mas com café ou sem café... Sem fé ou com fé, a gente tem muito café e vai tomando café aqui. Injetando o que nos salva. Então é isso, vamos para as nossas indicações. Não sei o que indicar hoje. Ô, querido ouvinte, bota aí nos comentários que eu não tenho mais o que indicar aqui. Bieira, que é a mistura de Bia com Siqueira, ela nunca coloca, ou quase nunca coloca, lá no roteiro as indicações dela. Ela faz de improviso, mas tudo bem. Inclusive, tô aqui improvisando. Eu vou abrir ela. Eu vou abrir as indicações sugerindo que vocês assistam. Primeiro, quero entender o que é o Fujimorismo e o que foi o governo do Alberto Fujimori. Eu tenho uma sugestão bem simples, que está no YouTube. É um documentário do canal A&E Mundo. Esse documentário é bem interessante porque é o programa Biografia do canal, né? Ele, em 40 a 50 minutos, ele tenta traçar um fio condutor aí do que foi o governo do Alberto Fujimori. Ele precisa ser assistido com certo pé atrás, porque ao mesmo tempo que ele mostra de uma forma bem didática a cronologia do que aconteceu no Peru, ele de certo modo exalta o Fujimori em alguns pontos e demoniza, por exemplo, os movimentos que eram contrários ao Fujimori. Então, com um pezinho atrás, você vai assistir esse documentário para iniciar suas reflexões, suas análises e seu conhecimento sobre o que foi o Fujimori, né?
futuramente eu prometo, junto com o Kleber Roberto, fazer uma minipédia sobre o Fujimori. Que tal, Kleber? Vamos fazer? A gente pode pensar. Sobre Fujimori. Vamos fazer. Deixa eu ver. A gente pode fazer uma série de episódios, não uma minipédia só, porque vai Ser ficar uma muito série. grande. Eu tava pensando sobre uma série. Faz sobre o caso Uma série sobre alguns personagens. ditaduras latino-americanas. A gente fala sobre Fujimori, a gente fala sobre Pinochet, a gente vai fazendo uma série de minipédias, tá? Então, vou assumir esse compromisso com vocês, ouvintes. É bom pra gente não se desacostumar com o pessoal xingando a gente. Os comunistas. Mas eu acho também que é um conteúdo que a gente não tem. Seria bom ter. Seria interessante. Como pra música, né? Pra minha contribuição pra playlist, essa minha contribuição vai ser hoje super light pra curtir o sabadão. Uma música é Um Verão Qualquer, do artista, da banda, do duo, não sei como definir, Versos que Compomos na Estrada, e Canción de Amor, de Lisandro Aristimuño, né, que eu mandei pra minha esposa não ouviu, mas espero que ela ouça Ainda. futuramente. Então são duas músicas light, hoje eu vou só light, gente, não vou dar porrada não, é só pra curtir o finalzão de semana, o sabadão. Aquela vibe. Escutou esse podcast, lavando os pratos, agora vai, né? Toma sua cervejinha de Isso. preferência. Ou então tomar uma ducha, né? Depois de lavar a casa, que a gente sabe que final de semana é dia também de arrumar a casa. Tomar aquela ducha ouvindo uma musiquinha gostosa para curtir. E aí, o que é que vocês têm para sugerir para essas criaturas que nos ouvem há mais de uma hora? Eu vou indicar aqui um filme brasileiro, na verdade, mas que ele fala sobre ditadura. Eu fui dar uma pesquisada e eu nunca vi nada sobre o Peru. Filme, produção, indicam até diários de motocicleta, né? Mas eu também não assisti. Enfim, eu vou indicar aqui um filme brasileiro sobre a época da ditadura. Eu assisti esse filme com o meu esposo, que é o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. E aí conta a infância, né, de uma criança ali naquele momento da ditadura no Brasil, e ele vai passando por algumas pinceladas, né, do que foi a ditadura na vida do brasileiro, e você tem que estar ligado, porque vai narrar mais a questão da infância dele, ali, como ele vive e tudo mais, as restrições, mas você tem que estar ligado nos adultos, né, em volta dele, das questões sociais acontecendo em volta dele, para você entender como realmente foi, né, essa questão da ditadura no Brasil. E, obviamente, ele estava sem os pais. Esse momento ele passa sem os pais. Os pais dele, segundo ele, né, saíram de férias, mas, na verdade, os pais dele estavam sendo torturados. E é uma coisa que ele não pode saber, né? Ele não é levado ao conhecimento dele. Ele nem suspeita o que esteja passando os pais dele. Enfim, é muito legal esse filme, doloroso. Mas é um filme com um olhar leve, apesar da temática, porque a narrativa é sobre... O protagonista é uma criança, né? Então não dá pra pegar pesado aí com a criança. Mas se você observar as coisas que acontecem em volta dele, os adultos, você vai entender um pouquinho da mensagem, né, do filme. Enfim, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. E música eu vou indicar Polvo de Estrella, Polvo de Estrella, Estrelas, Polvo de Estrelas, de Jorge Drexler. Um País com el Nombre de um Rio, que é Jorge Drexler também. Eu gosto dessas duas músicas, e elas falam sobre política, sobre governo, sobre países, união, desunião, guerra, doenças, enfim. É uma forma poética de falar sobre política, na América Latina, inclusive. Deixa o Kleber primeiro. Ainda tá... Eu pensei que você já tinha lembrado. Não, tanto faz. Gente, eu já indiquei Olga, não? Acho que... O filme Olga? Acho que não, né? É porque você não bota as coisas no roteiro, a gente não sabe. Eu não sei. Acho que pode ter sido, Não, mas... porque na última América Latina e tal, eu não indiquei Eu Olga, acho não, que né? não. Acho que Eu foi Democracia em acho- Vertigem. Foi. Tá.
Bom, gente, então vamos lá para minha indicação, né? Já que os meninos entregaram meu modus operandi, que é freestyle. Chegar aqui e falar o que tem na cabeça. Eu sento aqui, aí o que vier em mente. Enfim, eu vou indicar Volver a los 17, que é da Mercedes Sosa. Eu adoro Mercedes Sosa, gente. Pra playlist. A outra música vai ser Apesar de Você, do Chico Buarque. Essa daí é pra nós brasileiros também, que estamos, eu pelo menos, um pouco sem fé. E o filme vai ser Olga, pra gente entender melhor as consequências de um governo ditatorial, né? Como é que funciona. Que a gente já teve isso no Brasil, pra quem acha que não. É importante saber. E antes que alguém já pense, você tá vendo os comunistas só dão indicações de filmes comunistas sobre comunistas. Não, pô, pense pelo seguinte aspecto, que tal você assistir um filme que mostra como era a ditadura varguista em nosso país e como aconteceu, quais eventos históricos aconteceram naquele momento e qual a trajetória dessas pessoas que participaram desse momento histórico no Brasil. Tem tantos valores além dessa sua crítica rasa aos membros dessa bancada. Dito isso, eu assisti esse filme a primeira vez, eu tinha uns 11 anos e foi o dia que eu virei comunista. Aí você quebra meu argumento, cara. Bem, vou fazer minhas indicações aqui. Vou indicar aqui um livro, já que estava falando de futebol. Vou indicar o livro do jornalista Mário Filho, o livro O Negro no Futebol, que é considerado um dos maiores clássicos quando se fala sobre a presença do negro no futebol e aquele racismo que existia nos primórdios do futebol brasileiro, que, para quem não sabe, muitos clubes no Brasil eles não aceitavam negros nos seus plantéis. E o Vasco foi um dos primeiros. Acho que foi o Vasco, Ponte Preta e, se não me engano, o Fluminense, não foi, Pablo? Que aceitaram, foram os primeiros a aceitar? Inclusive, bicho, tem até uma história que a dissidência Fluminense e Flamengo foi justamente pela presença de negros, viu? Que foram os primeiros a aceitarem jogadores negros, porque no início não aceitavam. E esse livro é um clássico para quem quer entender sobre a entrada e a presença de jogadores negros no futebol brasileiro. E para quem não conhece, Mário Filho, ele dá o nome àquele grande estádio ali no Rio de Janeiro, chamado Maracanã. E vou indicar aqui como músicas, vou indicar uma música da banda argentina Rata Blanca, que é a música El Reino Olvidado. E vou indicar também de uma banda brasileira, da banda Angra. Vou indicar a música Nothing to Say, que aí é uma música que tem nos vocais o saudoso André Matos. Eu lembro dessa música justamente por conta do André Matos mesmo, cantando ela. É engraçado que só Kleber pode indicar rock aqui, porque se a gente for trazer rock, só vai ter rock aqui. Você lembra quando eu falei que eu andava com um emo? Então Era Kleber. Era Kleber. Sinceramente, a galera emo tá sendo muito mais progressista do que muito metaleiro e punk. Eu amo essa panqueca e metaleiro de panelinha. Os cantores de cine batendo nos roqueiros aí dos anos 80. O pessoal dos emos estão muito mais progressistas de esquerda do que essa galera aí, reacinha. Os metaleiros todos conservadores, né? Bando de reacionário safado. Família tradicional brasileira, e vou aqui no canto encher minha cara de vodka e drogas ilícitas. Drogas ilícitas, etc. Então. É sobre isso. E não tá tudo bem. Ok, então chegamos aqui mais uma vez ao final da nossa gravação do episódio Geopolítica na Latinoamérica. A gente sempre curte gravar sobre geopolítica na Latinoamérica, é sempre um tema gostoso de conversar, e eu espero que tenha sido bom para vocês também, que a gente possa ter tido aqui um momento de muito aprendizado, porque, claro, o podcast do Historiante, apesar de o Spotify não colocar a gente na categoria de história, é um podcast sobre história, é um podcast sobre a educação, e é um podcast que está aqui compromissado com o seu engrandecimento intelectual. Dito isto, eu gostaria de mandar um abraço para você que nos ouviu até agora, em mais de 1 hora de papo. Não sei como é que você aguenta a gente, mas continue aguentando e, quem sabe, nos dando suporte, sendo apoiador no apoia.se/historiante.
Historiante, então é isso. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Foi quase um coral, tá vendo?